Thiago é um cara sensacional. Ele tem uma origem muito simples, me dizer humilde, muito simples, oriunda da favela, né, Thiago? Isso. Ele fala com orgulho, isso. E a gente conheceu fruto de, na época de vídeos do YouTube, em 2016, 2015, 16, 6, 7 anos atrás. E consegui, né? Assim como a gente levou tantas personalidades para Muzambinho, eu levei o Thiago para lá. E a gente, vem cá, Thiago, vem cá, eu ia entrar com música, com tudo, nós vamos entrar ainda, vamos entrar. Quando eu falei, evento no Rio de Janeiro, falei, cara, eu vou levar o Thiago lá. E liguei pro Thiago, maior boa vontade, falou, não, vou lá, porque o público vai ser bacana e tal. Então, cadê a música boa? Com vocês, Thiago Ferreira, de pé todo mundo! Seja bem-vindo, Thiago. Funcionando aí? Beleza? Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? Aí no fundo também? Bom, boa noite. Boa noite. Essa apresentação vai ser um pouquinho diferente da que eu estou acostumado a fazer. Eu vou usar pela primeira vez na vida o PowerPoint. Eu nunca uso, geralmente é só o microfone e as demonstrações que eu faço no palco. Quero, mais do que me apresentar, mais do que fazer demonstrações, é apresentar um conhecimento que mudou a minha vida muito, e vocês vão ver aqui, e me permite ajudar todos os dias pessoas a mudarem as suas vidas. Com que autoridade eu falo isso? Porque eu sou esse cara aqui. Esse é o que eu via da janela, esse cenário é o que eu via da janela da minha casa. Quando eu chegava na janela, isso aí é a favela do Sapo, no Rio de Janeiro, aqui no Rio. Eu falo no Rio de Janeiro porque eu estou acostumado a dar palestra fora do Rio. Eu raramente dou palestra no Rio de Janeiro. Então fala lá no Rio de Janeiro como se eu não estivesse no Rio, né? Essa favela do Sapo, ela fica no bairro do Senador Camará, um pouco depois de Bangu. Sabe onde Judas perdeu as botas? Então lá o carteiro manda carta pelo correio, porque é muito longe de tudo. Essa favela do Sapo, esse sou eu, esse cara. Esse Thiago que você está vendo aqui é o mesmo Thiago que você está olhando agora. O que mudei a aparência. O conhecimento que eu tinha nessa época não é muito diferente do conhecimento que eu tenho hoje. Mas a aparência era diferente. A roupa era diferente. O local era diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mudança acontece de dentro para fora. E se você prestar atenção no que eu vou dizer hoje aqui, você muda a sua vida hoje, já que você está buscando mudança. Todo mundo quer mudança. Ninguém estaria num evento como esse se não quisesse mudança. E assim, não há situação boa que não possa melhorar. Eu busco mudança todos os dias. Eu quero ser melhor todos os dias. Porque se eu não quero melhorar, então já posso morrer, né? Eu sou esse cara. É isso que eu... Essa é a primeira vez que eu mostro isso, então é estranho olhar para isso desse jeito. Esse era o meu estado de espírito. Nessa época, Daphne e eu, minha esposa, a gente só tinha... porque assim, vamos lá, vou contextualizar. Eu escolhi um caminho que eu não tinha direito de escolher. Quando você nasce muito pobre, quando você nasce na favela, algumas opções lhe são apresentadas, alguns caminhos são apresentados. E os caminhos que me eram apresentados não me atraíam. Eu queria um pouco mais. Só que eu não tinha esse direito. As pessoas apontavam para mim e falavam assim: você é muito sonhador. Você tem que acordar para a realidade. O interessante é que eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida apontando para uma outra e dizendo: você tem que acordar para a realidade. Era isso que eu ouvia nessa época. E esse era o meu estado de espírito em alguns momentos. Por que eu estava assim? Porque nessa época, o dinheiro que eu tinha, naquela dificuldade, dava para comprar arroz e ovo. Então eu racionava o arroz e o ovo.
né? O ovo tinha que durar até a semana seguinte. E nem sempre eu conseguia o dinheiro na semana seguinte, aí eu tinha que comer pão com manteiga, né? Uma vez por dia, Daphne e eu, a gente comia um pãozinho com manteiga numa padaria que tinha perto de casa, que custava R$1. Eu comprava com R$1 4 pães franceses, daquele que é bem oco, sabe? Eu comprava 4 pães franceses e comia com manteiga e café puro, um copinho de café. E depois nós íamos comer de novo, 24 horas depois. Eu cheguei a ficar 48 horas sem comer. Para não dizer que eu fiquei 48 horas sem comer, eu fiquei, né, com 4 biscoitos recheados. Então, deu para comer, né? E assim eu ficava nesses momentos, né? E quem tirava foto desses momentos era a Daphne, porque eu falava, registra isso, grave isso, vamos guardar isso, porque a gente vai lembrar disso depois. Eu olho para isso sempre, eu nunca mostrei, mas eu olho para isso sempre, porque me ajuda a me lembrar de quem eu sou, de onde eu saí. E se dessa situação eu cheguei aqui, é porque eu posso ir muito mais longe. Então, esse tipo de imagem me ajuda a me lembrar de quem eu sou. Vamos lá, aqui. Isso aqui é porque às vezes me faltava dinheiro para cortar o cabelo. Então o cabelo crescia, né? Esse sou eu, tentando lavar alguma coisa, aí acabava a água, eu tinha que ir para a rua buscar água. Mas eu nunca me desanimei. Eu sempre, naqueles momentos, eu tinha certeza que eu daria certo. Eu nunca duvidei. E eu lembro que eu falava para a Daphne, olha, eu sei quem eu sou. Eu não tenho nenhum indício que me prove, não é, que eu posso mudar a minha situação, mudar a minha realidade, mas eu sei quem eu sou e eu sei que eu vou chegar lá. Então, eu me animava também. Para onde é o ponto aqui? Ah, tá. Aqui. Isso aqui sou eu, uma festa, todos muito bem vestidos, né, num lugar muito bonito. Isso aqui é a Daphne, minha esposa, né, na época era minha namorada. Aquele sou eu, aquele é um amigo, grande amigo, que para mim é um irmão, eu trago até hoje esse amigo aí. O nome dele é Fábio. Essa é a Daphne, minha esposa, né, na nossa casa muito bonita, né. Na verdade, ela não morava comigo nessa época, ela saía do condomínio que ela morava para ficar comigo temporadas, assim, né? Então às vezes ficava um mês comigo, 2, aí voltava para casa, porque, né, eu não conseguia sustentar a gente. Essa é ela. Esse sou eu. Isso aí era a nossa extravagância. Um pão com patê. Às vezes a gente conseguia, né, deixar gelada a manteiga e comprar um patezinho. Esse patê era mais gorduroso do que salgadinho de barraquinha de beira de estrada. Mas era a nossa extravagância. Esse aqui era o nosso fazano. Esse aqui era o nosso fazano. As pessoas falam para mim assim, poxa, Thiago, por que você não desiste? Por que você não arruma um emprego de verdade? Por que você não vai, sei lá, prestar um concurso? Não vai terminar a faculdade que você largou? Por que você não vai fazer alguma outra coisa? E o meu pensamento era, tá, tudo bem, e se eu desistir agora? E daqui a 10 anos, eu pensar naquilo que eu abri mão e começar a me questionar, será que eu teria conseguido se eu tivesse insistido? Então, eu não tinha medo de passar a vida inteira tentando sem conseguir. O meu medo era de um dia olhar para trás e pensar, será que eu teria conseguido se eu tivesse insistido? Existem muito mais pessoas que fracassam, desistem do que pessoas que fracassam. O Ray Kroc, que, né, transformou o McDonald's no McDonald's, ele dizia que ele não era o cara mais talentoso, ele não era o cara mais inteligente, ele não era o cara mais bem relacionado, ele era o cara mais persistente. Ele estava disposto a nunca desistir. E essa era a minha mentalidade. Eu estava disposto a nunca desistir, ainda que eu, né, corresse o risco de morrer tentando. Mas eu preferia morrer tentando do que me olhar no espelho e falar, você desistiu. E aquilo, quando você... É muito fácil agora, aqui, nesse palco bacana, com essa gente bacana, eu me senti bem. É muito fácil eu me sentir forte agora. É muito fácil eu me sentir capaz. É muito fácil acreditar em mim nesse momento. É muito fácil
Eu olhar para vocês e falar assim, realmente, eu acho que estou legal, estou bem. Não é? Eu acredito em mim. É fácil acreditar em mim agora. Mas o momento em que você tem que acreditar em você é quando você não tem nada. É quando tudo está dando errado. Porque é isso que vai te segurar. Quando tudo está dando errado, é o momento em que você mais precisa acreditar em você. Então é o momento em que você precisa ser forte. O momento em que você precisa ser forte é quando você está fraco. É nessa hora que você precisa ser forte. Então tudo que eu tinha naquele momento era, seja forte. Eu olhava no espelho e falava, isso é incompetente. A culpa é tua. Existe um conceito em psicologia chamado locus de controle. Algumas pessoas têm um locus de controle interno, outras pessoas têm um locus de controle externo. O que isso significa? A pessoa que tem um locus de controle interno, ela assume a responsabilidade, ainda que não tenha culpa. Mas ela assume a responsabilidade. A pessoa que tem um locus de controle externo, ela não assume a responsabilidade. A culpa é do governo, no meu caso, a culpa era da favela. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a chance de tentar conseguir um bom cliente, eu estava na favela e eu precisava dar um telefonema. Só que eu não conseguia telefonar, porque os vizinhos gritavam, ligavam o rádio tocando funk pornográfico no último volume, aquela gritaria, aquela briga, e às vezes dava tiro, e eu levei 2 horas para conseguir dar o telefonema, que eu tanto precisava dar, porque eu fui para a rua tentar achar um lugar para telefonar, não conseguia telefonar de casa. Aí, o que adiantar? Eu falar, a culpa é desses favelados que não me deixam trabalhar, a culpa é do governo, a culpa é da favela, a culpa é da minha falta de dinheiro. O que adiantar? Então, eu preferia olhar no espelho e falar, isso é incompetente. Você merece. Aprende a ser mais competente que você sai dessa. Era a chance que eu tinha de sair dessa. Assim eu fazia, eu me punia. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas assumam a responsabilidade, assim como eu assumi. Se eu da responsabilidade, eu estou lá até hoje colocando a culpa no governo, na favela, na situação, na moeda, enfim, na fara do dente. Tem mais coisa para mostrar. Como é que eu faço para tirar da tela aqui? Se eu apertar aqui em cima, sai da tela, não é? Tá aqui, não é? Obrigado. O que me trouxe até aqui? Um conhecimento. Um conhecimento que eu tinha, que eu comecei a buscar muito cedo e que me deu força para chegar até aqui, que me deu capacidade de chegar até aqui. Eu comecei a aprender isso muito cedo. Eu lembro que meus colegas diziam que, meus amigos diziam que eu ficava lendo livro de maluco. Eu comecei a estudar, eu comecei a aprender muito cedo sobre processos de sugestão, sobre alguma coisa de psicologia, por conta própria, de maneira muito desorganizada, né? Eu era garoto. Eu lembro que eu saía da escola, sempre estudei em escola pública, então eu tinha direito a pegar ônibus de graça, né? Então eu saía de onde eu morava, do colégio que eu estudava, na verdade, e pegava um trem ou ônibus e ia para o centro da cidade aqui do Rio de Janeiro. Para quem daqui do Rio, ali no centro da Rua do Ouvidor, tem uma Saraiva, uma livraria Saraiva, ali tem sofá. Então eu conseguia ler os livros que eu não podia comprar. Então, acordava, né? O dinheiro que eu tinha para comer na escola, às vezes um lanchinho, né? Porque, vamos lá, eu não vou aqui me fazer de vítima. Não vou me fazer de vítima. Esse sufoco que eu passei foi por minha culpa. Foi por causa do meu pai, que era pobre. Não, não foi nada. Foi por minha culpa. Foi por minha culpa. Mesmo morando na favela, o meu pai sempre trabalhou muito e proporcionou para minha família uma vida muito digna. As escolhas que eu fiz, o fato de eu não aceitar seguir aquele caminho que me era apresentado, fez com que eu passasse um período de provação muito grande. Então, a minha condição naquele momento era muito pior do que a dos meus pais, mesmo os meus pais também morando na favela. Então, e por que você não ia comer na casa do seu pai? Porque eu tomei a decisão por conta própria. As pessoas tomam as decisões por conta própria e quando a conta chega, elas querem dividir com todo mundo. Eu não queria fazer isso. Se eu contrariei os conselhos que eu ouvia para seguir o caminho que eu queria seguir, porque agora que eu estava passando fome,
Eu ia chegar, bater lá na casa dos meus pais, poxa, vim comer. Não, aguenta, filho. Aguenta. Aí vem uma outra coisa. Tudo tem um preço. Né? O André fez um pitch de venda aqui muito bom, falando sobre, né, a experiência que ele está proporcionando para vocês, de aprendizado. E tem um preço. Ah, é caro? O cara ficar estagnado. O cara não sair do lugar. Aquilo, qual é o preço de não fazer o que tem que ser feito? Tudo tem um preço. Você vai pagar preço por fazer o que você quer e também por não fazer o que você precisa fazer. Então escolha o preço certo. Eu vi uma vez uma reportagem mostrando pessoas que optaram por uma vida simples. Eu comecei a ler, tudo bem, simplicidade. Eu sou muito simples, eu não gosto de sair de casa, eu gosto de comer sucrilho. O nosso passatempo, a gente passou a noite, nós estamos mudando de apartamento, viramos a noite acordados, né? E o nosso lazer era ficar jogando pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura, a noite toda. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de brincar com o meu cachorro, eu gosto de ficar com a minha esposa. Isso é ser simples. Ser simples não é ser pobre. E existe uma glamorização da pobreza, e eu vi nessa reportagem as pessoas glamorizando a pobreza. Não, eu não quero essa coisa de trabalhar enquanto os outros dormem. Isso é besteira, você vai ficar ansioso, vai ficar perdido, vai acabar infartando, vai ter pressão alta, vai ficar estressado. Eu prefiro ficar estressado porque eu trabalhei muito e para dar uma condição melhor para minha esposa, para minha filha que está agora no ventre dela, do que ficar estressado por não poder pagar um plano de saúde e ter que ficar esperando na fila de hospital público. A mulher se pedindo pelo amor de Deus para atenderem a minha mulher. Então, assim, escolha o preço que você quer pagar. Escolha o preço que você quer pagar. O preço vai vir de qualquer maneira. Você decide. Por isso eu falo muito em força, não é? E perseverança, pelo amor de Deus, perseverança. Eu fiquei 10 anos levando uma vida eu ia falar um palavrão aqui, mas levando uma vida bem difícil, até conseguir o que eu queria. Comprar carne no mercado, pô, que festa, comprar carne. E engraçado é assim, aí vem uma outra ideia, uma coisa que eu sempre repito para dar, eu nunca falei em palestra. Você tem que buscar grandes coisas, sim. Quem quer enriquecer aqui, ótimo, enriqueça, sim, mas valorize as pequenas coisas. É nas pequenas coisas que você encontra a felicidade. Cada vez que eu faço uma compra no débito, eu fico feliz da vida. Eu compro um café, eu fico, caraca, eu consigo pagar no débito. Sabe? Porque eu não conseguia. Quantas vezes eu queria comer um açaí de R$2,50 e eu não tinha. Não tinha. Eu lembro uma vez, eu peguei um trem na Central do Brasil para ir para Senador Camará. Eram 22 estações de trem, 1 hora e pouquinho. Aquele trem quente, isso em 2008, 2007, eu peguei um trem. Eu estava com muita sede e passou aquele vendedor com isopor gritando, né, sempre gritando aquela coisa, H2O, R$1, H2O, R$1. Eu não tinha, R$1 não, R$2. H2O, R$2. Eu gosto muito desse refrigerante e eu não tinha os R$2, eu estava com muita sede. E eu lembro de um senhor que comprou a porcaria da H2O na minha frente. Ele bebia aquele refrigerante. Eu acho que eu sequei tanto o refrigerante dele que o refrigerante caiu e tornou tudo. Mas eu fiquei com muita raiva daquele cara que comprou o refrigerante. Então, quando eu compro uma coisa simples, eu fico feliz. Se você só valoriza as grandes conquistas não acontecem todo dia. Grandes conquistas não acontecem todo dia. Agora, se você entender que pequenas coisas do dia a dia, que são resultados de coisas pelas quais você lutou muito, também são grandes conquistas, aí você consegue usufruir de todas elas no dia a dia. Então, cada vez que eu como uma coisa que eu gosto, que antes eu não podia, cada vez que a gente toma café, a gente ficou 1 ano comendo pizza, todo dia no café. Pizza. Eu aprendi a fazer pizza, eu fazia pizza todo dia no café. Era uma felicidade poder comer pizza, porque eu já passei várias vezes 24 horas com pão com manteiga. Então, assim, aquela pizza. E aquilo era resultado do meu trabalho, sabe? Quando você aprende a usufruir dessas pequenas coisas, que são resultados de objetivos que você alcançou, aí sim.
olhar para o detalhe. Isso vai te dar aquela felicidade cotidiana, aquele senso de satisfação cotidiana. Você quer emagrecer, por exemplo, quer ficar fitness. Você quer ficar fitness. Comemore cada vez que você finalizar o dia e conseguir cumprir tua dieta e fazer exercício. Ah, mas não mudei nada. Tá, mas você conseguiu por um dia fazer dieta e exercício. Comemore, você alcançou o objetivo. Essa vitória diária é que vai trazer um resultado grande lá na frente. Mas como é que você tem força para isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho força para isso. Eu começo e desisto. Tem gente que desiste, tem gente que não tem força. Como é que você tem força para isso? Depende muito da maneira como você se enxerga, da maneira como você enxerga a realidade. Existe um conceito em psicologia comportamental, que é o conceito de fusão cognitiva. A fusão cognitiva acontece quando você funde o pensamento com a realidade. O que é fundir o pensamento com a realidade? É quando você reage ao pensamento como se ele fosse a própria realidade. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu tinha um costume de ficar com muita sede, um dia quente aqui no Rio de Janeiro, que, né, eu morava perto de Bangu. Ali o sol já nasce fazendo assim para você. Eu pegava um limão, eu com muita sede, boca seca, pegava um limão, cortava o limão ao meio, colocava sal no limão, enfiava o limão inteiro na boca com casca e tudo. Eu gostava de mastigar o limão com casca e tudo, esse limão com sal. Eu gostava de sentir o sal junto com a casca do limão embaixo da minha língua. E enquanto eu conto essa história, vocês começam a salivar. Quem salivou, levanta a mão. Essa é a fusão cognitiva. O pensamento não é a realidade, mas quando você se sente diante do pensamento como se ele fosse a realidade, você transforma esse pensamento na realidade. Você executa as ações, ainda que de maneira inconsciente, que vão fazer com que esse pensamento se concretize. Você não reage ao mundo pelo mundo como ele é. Você reage ao mundo de acordo com o modelo de mundo que você cria na sua cabeça. Né? Para as mulheres aqui, quem gosta de bichinhos, de animais, assim, de pet? Tá. Vou escolher uma aleatória. Você eu já conheço, então não vou te escolher. Tá. Levante a mão, por favor. Tá. Você que é mais séria. Você. Legal. Tem que estar com a cara mais séria, assim. Tem cara de quem se irrita com facilidade. Então, vamos lá. Vamos lá, Rose, olha só. Você, não precisa, pode ficar aqui. Tá tudo bem. Suba aqui, por favor. Suba aqui, por favor. Ótimo. Tá, observem a expressão facial dela, tá bom? Você gosta de animais, não gosta? Amo. Ótimo. Minha esposa também, eu adoro. A gente tem um cachorrinho, um vira-lata que a gente pegou, estava passando fome, a gente pegou o vira-lata. Você acredita que existem animais superiores aos outros? Que alguns animais são mais dignos de cuidado do que os outros? Ou não? Todos são iguais? Todos são iguais. São os animaizinhos. Todos são iguais. Todos são dignos do mesmo cuidado. Tá, e se disserem, se as pessoas, né, você ficar sabendo que estão comentando que você é uma gata, você fica com raiva? E se disserem que você é uma vaca? Não, cara, você... Tudo bem. Quem ficaria com raiva aqui se dissesse? Entendeu? Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença subjetiva, é o modelo de mundo. Você não está reagindo diante da realidade. Você está reagindo diante de um modelo de mundo que você criou na sua cabeça. Muito obrigado. Palmas para ela. Você está reagindo diante de um modelo de mundo que você criou na sua cabeça. Quando você se apaixona por alguém, você se conhece 100%? Não. Você conhece outra pessoa 100%? Não. Você se apaixona por uma ideia. Eu não estou dizendo que você não deva se apaixonar. Eu estou casado, estou com a minha mulher há 13 anos, a gente mora junto desde 2015 e a gente está morando junto. Mas assim, nem ela se conhece 100%, ela não me conhece 100%. Você se apaixona, se envolve com uma ideia. E você se envolve com a ideia o tempo todo. Você se envolve com a ideia que você tem a respeito de você. Eu sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. A questão é só uma ideia.
Essa ideia determina o teu comportamento. Ela determina o teu comportamento porque ela determina o teu sentimento. Sentimento gera comportamento. Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Coloquem as mãos assim, por favor. Isso. Estiquem os braços para frente. Olhem fixamente seus dedos. E mantenham os braços bem esticados. Eu vou começar a contar de 1 a 10 e na medida que eu for contando, os dedos vão ficando cada vez mais colados, mais grudados, mais travados. E quando a contagem chegar a 10, você vai tentar soltar. E quanto mais força fizer para soltar, mais colados, mais grudados, mais presos os dedos ficarão. 1, cada vez mais colados. 2, absolutamente grudados. 3, totalmente colados. 4, olhem fixamente para os dedos, os braços bem esticados. 5, quando a contagem chegar a 10, você vai tentar soltar. E quanto mais força fizer para soltar, mais colados, mais grudados, mais presos eles vão ficar. Isso. 6, completamente colados. 7, grudados. 8, totalmente colados. 9, tentem soltar e não consigo agora. 10, tentem soltar. É a fusão cognitiva. É a fusão cognitiva. Tudo bem, tudo bem. 3, vocês dois soltam, vocês continuam presos. Tenta soltar lá. Tá preso. Soltou? Beleza. Vem cá você, pra te ajudar a soltar. Vem cá. Sim. Como é seu nome? Seu nome? Gisele. Senta aqui, Gisele. É bom para levar ao shopping, né? Porque eu não compro nada. Tudo bem, Gisele? Tá assustado? Tem um microfone de... Fica tranquila, tá bom? Você vai ficar mais presa ainda. Tá bom, obrigado. Tá, você tá com medo? Não. Isso. Muito bom. É legal? É bacana? Não. Não? Azar. Bom, diga seu nome. Gisele. Gisele. Levante a cabeça e abaixe a cabeça. Isso. Balance seus pés. Tente soltar as mãos. Tudo bem. Tudo bem. É a fusão cognitiva. Tá. Quando você até 3, solta. Tá. Quando até 3 vai soltar e você vai ficar muda, completamente muda. 1, 2, 3. Solta. Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? É a mulher ideal. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Eu disse antes, não há situação boa que não possa melhorar. Tá bom? Como é seu nome? Desculpa. Tu não sabe, né? Tá bom. Olha para a câmera. Olha para mim. E durma profundamente. Isso. Bem profundo. Tudo bem com você? Sim, senhor. Isso. Eu falei que dava para melhorar, não é? Você trabalha? Sim, senhor. Você é casada? Sim, senhor. Isso. Você trabalharia e daria todo o seu dinheiro para o seu marido? Sim. Sim. Ótimo. Você daria o dinheiro para ele gastar com outras mulheres? Responde com a boca. Responda. Sim. É perfeita. Dormindo agora profundamente. Isso. Muito bom. Palmas para ela. Isso. Pode voltar para o teu lugar. Pode voltar para o teu lugar. O que foi? Não vai.
vai. Por que não vai? Não sei. Tudo bem. Vou te ajudar, tá bom? Tudo bem, é assim. Vou te ajudar, tá bom? Vamos para ela, agora sim, agora ela está livre. Você consegue levantar? Obrigado. Essa é a fusão cognitiva. Essa é a fusão cognitiva. Quando você transforma o pensamento na realidade. Né? Você pode voltar para o teu lugar agora, pode ficar tranquilo. O que foi? Tá, tudo bem, pode vir aqui, pode vir aqui. Sacanagem. Tudo bem. Já deu para entender. Então, obrigado. Pode voltar agora. Normal. É a fusão cognitiva. Como é que eu sabia? Calma, gente. Como é que eu sabia que eu não estava condenado a ficar naquela situação? Pelo mesmo motivo que ela acreditou que o nome dela era diferente, que ela não conseguia soltar as mãos. Você se envolve com uma ideia. Quanto mais você se envolve com uma ideia, menos você critica essa ideia. Quanto menos você critica a ideia, mais você aceita a ideia. Quanto mais você aceita a ideia, mais real ela aparece para você. É uma questão de envolvimento com a ideia. Como é que você sabe que seu nome é seu nome? Você acredita nisso. Você escuta desde criança, né, te chamarem pelo seu nome, você acredita, esse é meu nome. Mas é apenas uma escolha arbitrária. Você não nasce com o nome. No tempo das cavernas não tínhamos nome. Mas a gente se envolve com a ideia de que aquele nome faz parte da nossa identidade. A Camila falou sobre gestão de pessoas. A sugestão se aplica aí também. Eu preciso agora de 4 pessoas. Calma. 4 pessoas. 2 moças e 2 rapazes, por favor. Parabéns, podem subir aqui. Parabéns pela coragem. Isso. Tudo bem. Vamos lá. Gestão de pessoas. Olha como as pessoas ao seu redor reagem ao seu estado interno, à maneira como você se comporta. Nós somos muito reativos. Nós reagimos à sugestão com muita facilidade. 2 pessoas, quando no mesmo ambiente, sempre vão se comunicar, ainda que comuniquem unicamente o desejo de não se comunicarem. E se elas se comunicam, elas vão se influenciar. Gestão de pessoas. Vamos lá. Eu vou sentar aqui. Eu vou pedir para vocês 2 ficarem aqui, uma de cada lado, na direção dos meus joelhos. Isso. Não, uma de frente para outra. Uma de frente para outra. Isso. E vocês 2 aqui atrás. Isso. Muito bem. Isso. Vamos lá. Calma. Coloquem as mãos assim. Eu tenho hoje acho que 86 quilos. Se dividir para 4 vai dar 21 e pouquinho para cada um. Né? Vocês 2 coloquem os dedos aqui embaixo dos meus joelhos. E vocês 2 aqui embaixo dos meus sovacos. É o nome técnico, né? É o nome técnico. Você lembra uma piada de 2 senhoras discutindo se era sovaco ou subaco?
Aí uma mais entendida falou, não é sovaco nem subaco, é oxila. Então, agora, 21 quilos para cada um com 2 dedos. Dá para levantar? É difícil. Tentem me levantar. Faz força, gente. Vai, me levanta, me levanta. Tá bom. Tá difícil, né? Vamos lá. E se fossem 5 quilos para cada um? Daria? Você consegue levantar 5 quilos? Consegue. Então faz força para cima. 5 quilos. Pensa em 5 quilos. Repita, 5 quilos. Com força, faz força. 5 quilos. Você, 5 quilos. Isso. Faz mais força. Isso, 5 quilos. Vocês dois, 5 quilos. 5 quilos. Seguinte, elas vão conseguir levantar. Não, se eu não conseguiria ficar ruim para vocês. 5 quilos. Vamos lá. No 3, 5 quilos. Pensando em 5 quilos, me levantem bem alto. 1. Só o seguinte, me levantem e me desçam devagar, que vocês vão conseguir agora, tá? Me desçam devagar, porque bater aqui dói, tá? Uma vez eu dei uma palestra, me soltaram lá em cima, eu bati aqui, o impacto foi tão forte que eu fiquei com 4 amígdalas. Então, vamos lá, 5 quilos. 5 quilos. 5 quilos, 1, 5 quilos, 2, 5 quilos, 3, vai, 5 quilos. Devagarinho. Tudo bem, vamos lá. E com 2 quilos. E se fosse 1 quilo para cada um? Ia ficar mais fácil ainda, né? 1 quilo para cada um. 1 quilo, vamos lá. Todo mundo, 1 quilo. Bem alto agora, bem alto. 1 quilo, bem alto. 1 quilo. E desçam devagar, por favor. 1 quilo. 1 quilo, 2, 1 quilo, 3, vai. Eu tô voando. Palmas para eles. Aí agora, eu passei a ter 200 quilos. 200 quilos. Não dá, tenta, pode tentar. 200 quilos, pode tentar. 200 quilos. 200 quilos, vamos lá. 200 quilos. Agora, vamos lá, tenta levantar. Agora 300 quilos. Aí agora, 1 quilo. Vamos lá, 1 quilo. Por que você conseguiu... Quer o microfone? Por que você conseguiu... Deixa eu desfazer a posição. Por que você conseguiu... Não conseguiu na primeira vez e conseguiu depois? Não tenho a mínima ideia. É isso aí, isso é bom. É por isso que eu ganho dinheiro. Por que você não conseguiu na primeira e conseguiu depois? Porque eu fiz força. Na primeira você não fez força. Fiz. E por que conseguiu na segunda e não conseguiu na primeira? Não sei. Ótimo, muito bom. Por que você não conseguiu e depois conseguiu? Se você conduziu a minha cabeça a saber se eu consigo ou não consigo, você me proporcionou isso. Isso aí, boa resposta. E você? Perfeito. Concorda com ele? Tá? Como é seu nome? Esqueceu. Vai que você tenta lembrar e não consegue. Como é seu nome? Tenta lembrar e não consegue, né? Como é seu nome? Né? Tenta lembrar e não consegue. Como é seu nome? Tudo bem. Olha, leia o nome dele. Tá, pode ler o nome dele. Samuel, olha pra mim. Agora você esquece. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Tá, o dele. Qual é o nome dele? Isso, calma. Fica tranquila que você só está muda. Não consegue falar. Então pode ficar bem tranquila. Como é seu nome? Eu vou começar a cobrar dos maridos. Tá chorando? Tem que me pagar, velho. Tem que me pagar. Também. Você lembra? Agora você lembra. Como é seu nome? Thalissa. Isso. Obrigado, gente. Obrigado. Gestão de pessoas. Eu não fiz ninguém dormir. Ninguém dormiu. Nenhuma delas dormiu. Todo mundo acordado. Apenas a condução, apenas a sugestão. Como é que eu conseguia, naquela situação, acreditar que eu ia chegar lá? Eu me sugestionava. Eu estava sugestionado. Aquilo para mim era uma realidade. Ainda que eu não pudesse ver, eu falo para ela, eu nunca fui um favelado.
Eu estava na favela. Eu nunca fui um miserável. Eu estava na miséria. É diferente. Existe uma diferença muito grande entre ser e estar. Eu estava lá. Eu não era de lá. Eu estava naquela situação. Eu não era aquilo. Aquilo não era parte de mim. Por isso eu consegui sair. Porque é natural. Se você não faz parte de algo, é natural que você saia. É o caminho natural. Se você não consegue se ver naquela situação, sair daquela situação é questão de tempo. Se você fatura 50 mil por mês e não consegue se enxergar como uma pessoa que fatura 200, você nunca vai faturar 200. Agora, se você se vê como alguém que fatura 500, você não vai faturar 50. Não vai. É natural que você vá em direção àquela sua bússola interna, aquele seu termômetro interno, que diz para você quem é você. O tipo de pessoa que você é. Então, eu nunca me vi como o tipo de pessoa que deveria estar naquela situação. Pode parecer arrogância isso. Ah, então você se acha melhor que os outros? Eu ouvia muito isso. Você está pensando que você é melhor que os outros? Eu falava, depende de com quem você me compara. O ponto é, se você não consegue se ver como aquilo, você acaba saindo daquela situação. É natural. Se você aprender a deixar de lado a autoimagem de que você é uma pessoa que não consegue alcançar determinado patamar, é natural que você saia dali. Ou que você fique ali a depender do que você acredita. Então, se você acha, para mim não dá, eu não consigo crescer, eu não consigo ter mais de uma clínica, para mim uma só, eu não consigo gerenciar 2, 3, 10, não dá, para mim isso não dá. Então não dá. Agora, se para você expandir é uma coisa natural, você não vai conseguir estagnar. Quem aqui dirige muito bem? Levanta a mão. Então, o quão difícil seria você conseguir bater um poste? Você tem que fazer um esforço para bater um poste. Você não consegue. É natural. Você sai. Você não consegue. Ainda que você quisesse quebrar teu carro, você não consegue. Uma força te puxa para você não bater no poste. Hã? Então, aí, né? Se você é uma pessoa que faz algo muito bem, você não consegue fazer aquilo mal feito. É natural que você faça bem. É natural, você tem que fazer um esforço para fazer mal feito. É natural você fazer bem feito. Então, se para você é natural expandir, se você se vê como o tipo de pessoa que expande, que avança, é natural que você avance. Agora, se você se enxerga como o tipo de pessoa que não avança, o tipo de pessoa que não tem chance, o tipo de pessoa que não pode, é natural que você fique onde está. É natural que você até regrida. Então, observe, questione-se. Que tipo de pessoa eu penso que eu sou? Que tipo de pessoa eu penso que eu sou? Quando a gente tem uma ideia, é sempre bom investigar a origem da ideia. Porque nenhuma ideia é sua, nenhuma ideia é minha. Todos nós somos influenciados o tempo todo. Então, se você não sabe a origem das suas ideias, você não consegue rastrear o tamanho da influência que você já sofreu. Então, escolha as suas ideias. Escolha o teu pensamento. Existe uma diferença muito grande entre pensar e ter pensamentos. Escolha os seus pensamentos. Escolha a ideia que você tem a respeito de você. Né? Vou pedir para colocar aqui de novo isso. Esse garoto aí sou eu, aos 7 anos de idade, há 30 anos atrás. Esse sou eu. O ano era 1992. Esse menino aí sou eu. Por que eu estou mostrando a minha foto, né, bonitinho aí com 7 anos? Porque eu gosto de olhar para essa foto. Eu gosto de olhar para esse garoto sonhador, que todo mundo tentava convencer de que não era digno dos sonhos que tinha. Esse garoto aí, sonhador. A primeira vez que eu vi um cadáver assassinado foi 1 ano depois disso aí. Um cara foi morto perto da casa da minha avó e eu era caminho, voltando da escola, era caminho, tinha que passar por ali, passei e vi o cara morto cheio de sangue. 1 ano depois disso aí. Esse garoto
que convivia com a violência, que viu muita coisa, mas que era muito sonhador. Que todo mundo falava assim: você tem que acordar para a vida. Tem que parar você tem que entender qual é a tua realidade. Eu falava: poxa, mas a minha realidade, a do Bill Gates, é a mesma. É o mesmo mundo. Como assim? Eu assistia ao programa do Otávio Mesquita e eu via aquelas festas que ele cobria, do Copacabana Palace e tal. Eu falava: caramba, eles estão aqui, a poucos quilômetros de distância de mim. É a mesma realidade. Por que eu não posso querer isso também? Por que eu tenho que me conformar em ficar na base da pirâmide a vida toda? Então, eu lembro desse garoto, que as pessoas diziam: você tem que orar para a vida, isso não é para você. E quando eu lembro dele, eu penso o seguinte: será que hoje eu daria orgulho para esse garoto? Será que eu vou fazer hoje? Se esse garoto estivesse assistindo, ele ia ficar orgulhoso de mim hoje? Eu penso nisso todo dia. E eu recomendo que você faça isso. Não decepcione a criança que você foi um dia. Ela não merece. Obrigado. Muito obrigado, gente. Foi muito bom falar com vocês. Tiago Ferreira. Sensacional, gente.